How many knows the song, I will praise him, I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his. Have not I cast out devils? Have not I done prophesied? Have not I done great things in your name? You say, you workers of iniquity, depart from me, I don't even know you. Go into eternal hell. It's been prepared for the devil and his angels. You see. Jesus disse, virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não expulsei demônios, não profetizei, não fiz grandes coisas em teu nome? Ele dirá, vós, praticantes da iniquidade, apartai-vos de mim, nem vos conheço. Ide para o inferno eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Está vendo? What a word! Falsely, worship in vain, striving in vain. Why do you do that when you don't have to do it? Amen. Why take a substitute when the heavens is full of genuine? Amen. You don't have to do that. Que palavra! Falsamente. Adoração em vão, esforçando-se em vão. Por que você faz isso quando não tem de fazer? Por que ficar com um substituto quando os céus estão cheios do genuíno? Está vendo? Você não tem de fazer isso. Now, we find Moses anointed. Nothing could turn him back. His own brothers turned him down. That didn't stop him. Amen. He went right on into the wilderness. Praise the Lord. One day out there, he met God face to face with a pillar of fire hanging in a bush. Amen. Agora, encontramos Moisés ungido. Nada poderia fazê-lo retroceder. Seus próprios irmãos o rejeitaram. Isso não o deteve. Ele foi para o deserto e lá um dia encontrou-se com Deus face a face, com uma coluna de fogo pairando numa sarça. Said, Moses, take off your shoes. Your ground you're standing on is holy, for I've heard the cries of my people. And I've heard of their groanings, and I remember my promise of the word. Disse, Moisés, tira teus sapatos. A terra em que estás é santa. Pois ouvi os clamores do meu povo e ouvi seus gemidos, e lembro-me da minha promessa da palavra. And I'm coming down and going to send you down there to take them out. Certainly. He met God face to face. He talked with him. He is commissioned by God. E vou descer, vou enviar-te lá para tirá-los. Certamente, encontrou-se com Deus face a face. Conversou com ele. Foi comissionado por Deus. God come right back that same pillar of fire and vindicated that prophet standing right there on the mountain. Amen. To prove that it was when he took his hands and performed all kinds of miracles and things. Deus retornou a seguir aquela mesma coluna de fogo e vindicou aquele profeta, estando lá mesmo na montanha para provar o que era, quando ele usou suas mãos e realizou todos os tipos de milagres e coisas tais. Oh, they had the impersonators. Oh, sure. There was Jambres, and Jambres stood right around doing the same thing they did. But who was the original? Amen. Where did it start from? Did it come from the Word? Was it the hour? Oh, eles tinham os imitadores. Ah, claro. Lá estavam Jambres e Janes, que ficaram ao redor e fizeram o mesmo que eles fizeram. Mas quem foi o original? Estão vendo? Onde começou? Veio da palavra? Era a hora. And do you know that same thing's promised again in the last days?
As Jambres and Jambres withstood Moses, so will these men of reprobate mind concerning the truth. Right? In the last days, to do the same thing, impersonate everything right on in the same gully, hog going to its water and a dog to its vomit. E sabiam que essa mesma coisa está prometida de novo nos últimos dias? Como Jambres e Janes resistiram a Moisés, assim farão estes homens, réprobos de entendimento quanto à verdade. Vejam, nos últimos dias, e fazem o mesmo, imitam tudo, bem no mesmo canal. Porco indo ao espojadouro e cão ao seu vômito. You Pentecostals that come out of them organizations years ago and cursed them, your fathers and mothers, and you turned right back around and done the same thing that they did. And now just the same water and vomit. Vocês pentecostais que saíram daquelas organizações anos atrás, e seus pais e mães as amaldiçoaram, e vocês se voltaram e fizeram o mesmo que elas fizeram. E agora, exatamente o mesmo espojadouro e vômito. If it made the church vomit out in the early Pentecostal age, it'll make it vomit out again today. Amen. It has to be, the shuck has to come. The tassel can't be the only one. The shuck has to come, see, the carrier. Now, we're living in the last days. Watch the things that's promised for the hour. Estão vendo? Se isso fez a igreja vomitar no início da era pentecostal, a fará vomitar de novo hoje. Estão vendo? Entretanto, tem de acontecer. É a casca, tem de vir. A borla não pode ser a única. A casca tem de vir, vejam, a portadora. Agora estamos vivendo nos últimos dias. Observem as coisas que estão prometidas para a hora. Watch this Moses confirm no. When he got out there, some of his own brother turned up against him wanting to make an organization. They said, you act like you're the only holy man among us. The whole congregation's holy, said Korah, Dathan. Let's choose out man to do something. Observem este Moisés confirmado. Saber, quando chegou lá, alguns de seus próprios irmãos se voltaram contra ele. Quiseram fazer uma organização. Disseram, tu ages como se fosses o único santo entre nós. Toda a congregação é santa, disse Coré, Datã. Vamos escolher homens e fazer algo. Moses, I felt sorry for him. He went out and said, Lord, fell down full of the altar and said, Lord, God said, separate yourself from them. I had enough of it. Just opened up the earth and swallowed them up. He noticed commission. Moisés, ele senti pena dele. Foi lá, disse, Senhor, prostrou-se diante do altar e disse, Senhor. Deus disse, separa-te deles. Já chega disso. Simplesmente abriu a terra e os engoliu. Só isso. Vejam, ele conhecia sua comissão. God don't deal with organizations. He don't deal with groups. He deals with individuals. That's right, always. Not in groups. Individuals. One person. Deus não trata com organizações. Ele não trata com grupos. Trata com indivíduos. Isso mesmo, sempre. Não em grupos, indivíduos. Uma pessoa. In the last days, he said, I stand at the door and knock. And if any man, not any group, any man will hear my voice. Hear me. I'll come into him and sup. See if any man can hear. Nos últimos dias ele disse, estou à porta e bato. E se alguém, não algum grupo, alguém ouvir a minha voz, irei. E me ouvir, entrarei e cearei. Vejam, se alguém puder ouvir. How could this microphone now produce my voice out there unless it was made thus? I could scream against that board all my might. It wouldn't do nothing. Amen. Because this is ordained, made, created, a microphone. Como este microfone agora poderia produzir minha voz aí, a não ser que fosse feito assim? Eu poderia gritar com toda a força diante dessa tábua e ela não faria nada. Porque ele está ordenado e feito, criado um microfone. And if the Word of God is in you, from foreordination of God in you, my sheep hear my voice. They know my hour. A stranger they won't follow. It's got to be that first. All that the Father has given me, they will come. Every one of them. See? E se a palavra de Deus está em você, por pré-ordenação de Deus em você, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha hora. De modo nenhum seguirão o estranho. Estão vendo? Primeiro tem de ser isso. Todo o que o Pai me deu,
eles virão, cada um deles. Vejam. Now he goes on. At the life's end, here, he only passed, notice when he come to the end of the road, and we're closing now because it's getting late. 25 minutes till 10. Agora, ele prosseguiu no fim da vida. Aqui, ele só passou, notem, quando chegou ao fim da linha. E estamos encerrando agora, pois está ficando tarde, 25 para as 10. Notice. Now at home, that's early. About 2 or 3 o'clock, we get say, it's getting a little bit late, see? But now, I preach them any night, all night long. Notem, agora em casa é cedo. Lá pelas 2 ou 3 horas começamos a dizer, ei, está ficando um pouquinho tarde. Estão vendo, estão vendo. Mas agora, muitas noites já preguei a noite inteira. Paul preached this same gospel in his day. And a young man fell off of a wall and killed himself. And Paul, with that same anointing, with that same gospel, laid his body upon him and he come to life again. Hallelujah. Paulo pregou este mesmo evangelho em seu dia. E um jovem caiu de uma mureta e morreu. E Paulo, com essa mesma unção, com esse mesmo evangelho, reclinou seu corpo sobre ele e voltou a viver. They were interested. The church was being formed. Something was taking place. Notice what taking place here. Eles estavam interessados. A igreja estava sendo formada. Algo estava acontecendo. Notem o que aconteceu aqui. Moses, when he come down, this rich man, when he come down, the young ruler we talked about, all religious and belonged to church and everything, fine and educated, a fine businessman and everything. When he come to the end of the road, he began to scream. There's nowhere to step. Moisés, quando ele desceu, este homem rico, quando desceu, ou jovem governante do qual falamos, todo religioso, e pertencia à igreja e tudo mais, fino, instruído, ótimo homem de negócios e tudo mais, quando chegou ao fim da linha, começou a gritar, não há onde pôr os pés. Where's his leadership? He had been led by his church, which is dead. He had been led by the dead world, and it wasn't nothing for him to step into but what the world had prepared for it. Hell. Onde estava sua liderança? Ele tinha sido guiado por sua igreja que está morta. Tinha sido guiado pelo mundo morto e não tinha nada em que pôr os pés, exceto o que o mundo tinha preparado para isso, o inferno. But here comes Moses, a faithful servant who esteemed the reproach of Christ greater treasures than all the riches of Egypt. He come to the end of the road, an old man, 120 years old. Mas lá vem Moisés, um servo fiel, que teve o vitupério de Cristo por maiores tesouros do que todas as riquezas do Egito. Ele chegou ao fim da linha, um velho, de 120 anos. Walked up on the mountain. And you know what death lay before him? He looked over into the promised land. And he looked laying there by his side. There was his leader, the rock. Subiu a montanha e sabia que a morte estava diante dele e olhou para a terra prometida. E olhou, lá estava seu líder a seu lado, a rocha. He stepped up on the rock, and the angels of God packed him away into the glory of God, into the bosoms of God. Why? 800 years later, he was still being led by his leader. Ele pôs os pés sobre a rocha e os anjos de Deus o carregaram para a glória de Deus, ao seio de Deus. Por quê? 800 anos depois ele ainda estava sendo guiado pelo seu líder. We find him over on Mount Transfiguration, standing there with Elijah, talking to Jesus before he went to the cross. 800 years after death, the one that he esteemed the reproach of his ministry, greater treasures and all the popularity of the world and all the money of the world, his leader was still leading him. Nós o encontramos de novo lá no Monte da Transfiguração com Elias, conversando com Jesus antes que ele fosse para a cruz, 800 anos após a morte. Aquele cujo opróbrio do seu ministério ele teve por maiores tesouros do que toda a popularidade do mundo e todo o dinheiro do mundo. Seu líder ainda o estava guiando. Oh, my. He was led, his leader, he led through the death, the shadows of death. He was led through the grave. Hundreds of years later, there he stood again, because as his youth, he had chosen the leadership of the Holy Spirit. Oh, que coisa! Ele foi guiado. Seu líder, ele guiou através da morte, das sombras da morte. Ele foi guiado à sepultura. Centenas de anos depois, lá estava ele de novo,
porque em sua juventude ele escolheu a liderança do Espírito Santo. His name will be great when there is no more Egypt for treasures. When the pyramids are dust. And when Egypt is no more Egypt. Moses will be immortal among men because he accepted the leadership of Christ instead of going the way his church went. Seu nome será grande quando não houver mais Egito nem tesouros. Quando as pirâmides forem pó e quando o Egito não for mais Egito, Moisés será imortal entre os homens, porque aceitou a liderança de Cristo em vez de seguir o que sua igreja fazia. There's others that did the same thing. Look at Enoch. He walked with God for 500 years. And then he had a testimony that he pleased God. God had verified it and said, there's no need of you dying. Just come on up home this afternoon. And he went up. Há outros que fizeram o mesmo. Vejam Enoque. Ele andou com Deus por 500 anos e alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Deus comprovou isso e disse, não precisa você morrer, apenas suba para o lar esta tarde. E ele subiu. And Elijah, after boiling out bob-haired women and everything as he did in his day, Jezebels with a paint on them, after he got so full of it and have done all he could and all that priests making fun of him and everything else, he walked down the river one day and just across the river was a horses hitched to a bush over there, a chariot of fire and horses of fire. E Elias, após repreender mulheres de cabelo curto e tudo mais, como fez em seu dia, Jezabéis com pintura, depois de ficar enfastiado disso e ter feito tudo que podia, e todos aqueles sacerdotes zombando dele e tudo mais, certo dia ele desceu ao rio, e logo do outro lado do rio estavam os cavalos presos a um arbusto lá, um carro de fogo e cavalos de fogo. He stepped right on and threw his robe off to the next prophet to follow him and went up into heaven. He accepted the leadership of eternal life because it was Christ that was in Elijah. Oh, yes, sir. Ele subiu nele, jogou seu manto ao próximo profeta a segui-lo. Ele subiu para o céu. Ele aceitou a liderança da vida eterna, porque era Cristo que estava em Elias. Oh, sim, Senhor. What was it? Follow me. Now, you must choose your leader. You've got to choose it, friends. Look in God's looking glass, the Bible, and see where you're at tonight. Que foi isso? Segue-me. Agora, vocês têm de escolher seu líder. Têm de escolher, amigos. Olhem no espelho de Deus, a Bíblia, e vejam onde estão esta noite. A little story. A little kid one time lived out in the country, never seen a mirror. And he came into the city to see his mother's sister, and she had a home, the old-fashioned homes used to have a mirror on the door. I don't know where you remember that or not. Uma pequena história. Certa vez um garotinho que morava no campo nunca tinha visto um espelho e veio à cidade visitar a irmã de sua mãe. E ela tinha uma casa e as casas antigas tinham um espelho na porta. Não sei se vocês se lembram disso ou não. But this little boy, he'd never seen a mirror, so he's playing around the house, and he looked in the... he looked at that little boy, and he waved, and the little boy waved, and he pulled his ear, and the little boy pulled his ear, and so on like that. Mas este garotinho nunca tinha visto um espelho. Assim, estava brincando pela casa e olhou no... Hã? Ele viu aquele garotinho e acenou, e o garotinho acenou. E ele puxou a orelha, e o garotinho puxou a orelha. E continuou assim. He kept walking up close, and he turned around and said, Mama, that's me. That's me. Ele foi se aproximando, virou-se e disse, Mamãe, aquele sou eu. Aquele sou eu. What do you look like? What are you following? What have we done? You must choose your leader. Choose today. You choose life or death. Your choice will determine your eternal destination. What you choose. Com que você se parece? O que você está seguindo? O que temos feito? Você tem de escolher seu líder. Escolha hoje. Você escolhe vida ou morte. Sua escolha determinará seu destino eterno. O que você escolhe? Remember, Jesus said, follow me. And you're invited tonight to do so. And to follow him to eternal life, you must come on his terms. That's right, the word. Lembre-se, Jesus disse, segue-me. E você é convidado esta noite a fazê-lo.
E para segui-lo, para a vida eterna, você tem de vir como ele exige. Isso mesmo, a palavra. Not upon the creed, not upon the public opinion, not upon what anybody else thinks about it, but on what God said about it. Não no credo, não na opinião pública, não no que algum outro pensa sobre ela, mas no que Deus disse sobre ela. You say, well, Brother Branham, I know a woman's as good as she can be. She does this. I know a man that went through this. I can't help what they done. God's word, he said, let every man's word be a lie and mine be the truth. Você diz, bem, irmão Branham, conheço uma mulher tão boa quanto possa ser. Ela faz isto. Conheço um homem que passou por isto. Não posso evitar o que eles fizeram. A palavra de Deus, ele disse que é a palavra de todo homem, seja mentira, e a minha a verdade. You've got to come on his terms. Come on his conditions, the word. You cannot come through creed. You cannot come through denomination. You cannot mix it like that. There's only one thing you can do, accept it on his terms. That you're willing to die to yourself and all your thoughts and follow him. Get rid of all the things of the world and follow me. Você tem de vir como ele exige, vir com as condições dele, a palavra. Você não pode vir por meio de credo, não pode vir por meio de denominação, não pode misturar isso assim. Só há uma coisa que você pode fazer, aceitar isto como ele requer, de que você está disposto a morrer para si e todos os seus pensamentos, e segui-lo. Livre-se de todas as coisas do mundo e siga-me. I know that's a stern, cutting message, brother. But I didn't come here and choose a message to the people just to try to make them sing, shout, holler. I've been in heathen meetings where they've done the same thing. I'm interested in your life. Sei que é uma mensagem severa e cortante, irmão. Mas não vim aqui e escolhi uma mensagem para as pessoas só para tentar fazê-las cantar, gritar e berrar. Já estive em reuniões pagãs onde faziam o mesmo. Estou interessado na vida de vocês. I'm a servant of God that's got to answer to God someday. And the ministry that the Lord has given me has vindicated itself thousands of times before you. Sou um servo de Deus que terá de responder a Deus algum dia, e o ministério que o Senhor me deu vindicou-se milhares de vezes perante vocês. Remember, Jesus said, follow me. Follow me. Get rid of what you've got and follow me. That's the only way to have eternal life. That's the only remedy he give this man. It's the only remedy he give this businessman. It's the only remedy he gives anybody. Lembrem-se, Jesus disse, siga-me. Siga-me. Livre-se do que você tem e siga-me. Essa é a única maneira de se ter vida eterna. Esse foi o único remédio que ele deu a este homem. Foi o único remédio que ele deu a este homem de negócios. É o único remédio que ele dá a qualquer um. His choice, he makes his decision, it's perfect every time, and we must follow him. It is the only way to have eternal life. So the leadership of God is follow the vindicated word of the hour by the Holy Ghost. Let us bow our heads. A escolha dele, ele toma sua decisão, é perfeita toda vez. E devemos segui-lo. É a única maneira de se ter vida eterna. Assim, a liderança de Deus é seguir a palavra vindicada da hora pelo Espírito Santo. Vamos inclinar a cabeça. I'm going to ask you a question. I want you to be real sincere. I want the sister to play this for me. I can hear my Savior calling. Vou lhes fazer uma pergunta e quero que sejam realmente sinceros. Quero que a irmã toque este para mim. Posso ouvir meu Salvador chamando. I know it's an old-time altar call. And brother, sister, as we see, just look what's going on today. Now, with your heads bowed, just think for a minute. Look what's taking place. Sei que é um antiquado apelo ao altar. Irmão, irmã, como vemos, veja só o que está acontecendo hoje. Agora, de cabeça inclinada, pensem por um momento. Vejam o que está acontecendo. Did you read the newspaper last week what that man in England said? That the crucifixion of Jesus Christ was only a fake. It was only fixed up between Pilate and him.
Leram o jornal semana passada o que aquele homem na Inglaterra disse? Que a crucificação de Jesus Cristo foi só uma farsa que foi combinada entre Pilatos e ele. Did you see what this American theologian said? He said that Jesus was just put to sleep on mandrake weed. Many of you theologians know back here in Genesis where it talked to the mandrake weed. It'll put you to sleep like you're dead. Your heart hardly beats for 2 or 3 days at a time. Viram o que disse esse teólogo americano? Ele disse que fizeram Jesus dormir usando mandrágora. Muitos de vocês, teólogos, conhecem lá em Gênesis, onde falou sobre a mandrágora. Ela o fará dormir como se estivesse morto. Seu coração quase não bate por 2 ou 3 dias. And when they gave him the vinegar and gall, they said that was mandrake weed. And they put him up there in the tomb, and he slept up there for 3 days. Of course, when they went up there, they found him walking around. Could you imagine that? Theologians, seminaries, make-believe. E quando lhe deram vinagre e fel, disseram que aquilo era mandrágora. E puseram-no lá no túmulo e ele ficou dormindo lá por 3 dias. E claro, quando foram lá, encontraram-no andando por ali. Dá para imaginar isso? Teólogos, seminários, fingimento. Then how in the world, first place the Bible said he refused it when they put the vinegar and gall in his mouth. And another thing, if that be so, then why did those disciples who come and stole him away, why did they give their life in martyrdom for him? Então, como afinal, em primeiro lugar, a Bíblia disse que ele recusou quando colocaram vinagre e fel em sua boca. They were gathered in the upper room, all praying in his name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them.